Olá, sejam bem-vindos ao 10º episódio do UP Podcast. E hoje é sexta-feira, 24 de abril. Estamos trazendo uma pessoa muito importante, também muito conhecida na cidade. Ele é um dos pioneiros, chegou em 1984, quando Primavera ainda não tinha rua, não tinha estrutura suficiente, não era emancipada, e ele trouxe na mala muitos desafios. Ficou curioso, né? Ficou curiosa? Então fica com a gente, porque o UP Podcast começa agora. E eu estou de volta para bater um papinho com ele. Ele vai contar a sua história, né? Ele é muito conhecido na cidade, principalmente por uma cooperativa, o Primacred. Mas antes do Primacred, ele tem história para contar. O que ele veio fazer em Primavera do Leste, afinal? Eu estou falando de Jorge Francisco Mira, o popular Mira do Primacred. Boa noite, seu Mira. Muito obrigado por atender nosso pedido. É um prazer imenso ter o senhor aqui no nosso podcast. Boa noite a quem nos ouve e nos assiste, né? Eu estou muito orgulhoso, sou muito orgulhoso de participar, eu gosto disso, embora não faço questão de estar dando entrevista porque eu não sou político, eu não gosto de política. Às vezes você participa para ver o bem da cidade, mas política não é meu forte. Eu estive lá, né? Depois eu devo falar sobre isso, mas Fui o primeiro secretário da prefeitura em 1987, convidado pelo sultão Egídio Ceruti. Então foi uma experiência que eu não gostei muito não, viu? Eu prefiro ser bancário mesmo. Tem muitos que entram e não querem mais sair, né, seu Mira? Não sei porquê, também não quero dizer, eu não faço. Eu sou profissional, qualificado, realizado profissionalmente, diga-se de passagem. Completei 50 anos de instituição financeira no mês passado, né? Então eu estou assim, profissionalmente realizado. Eu faço aquilo que gosto e vou fazer por um bom tempo ainda, que eu ainda tenho pique para. Mas a primeira pergunta, quem é Jorge Francisco Mira? De onde o senhor veio? Por que o senhor veio para a Primavera do Leste? Primeiro você perguntou quem é Jorge Francisco Mira. Eu vou responder rapidinho, que eu posso falar nos olhos de qualquer um. Homem honesto, trabalhador. Fui muito bem casado, tive meus filhos e uma família de dar exemplo, certo? Fui casado com a Helena, gosto de falar porque me emociona, perdi ela há pouco tempo, né? Mas vivi 47 com ela, 2 anos de namoro, ninguém tem o que falar desse Mira nesse sentido. Muito família. E acima de tudo, gosto das coisas sérias, sabe? Não cometo injustiça, quero crer. Se eu faço, sei dar um passo atrás e pedir perdão. Mas é seriedade, acima de tudo, seriedade. Se você perguntou do Mira, agora se você quiser saber da minha história, depois você pergunta. De onde o senhor veio, por que o senhor veio? Na verdade, eu comecei em Indianópolis, no estado do Paraná, uma cidadezinha pequena, ao lado de Cianorte. Eu tive o meu primeiro emprego com Sônia Barion, numa casa de comércio, mas com 14 para 15 anos. Com 15 anos, antes de completar 16, eu fui gerente do supermercado, o maior da cidade, e trabalhei até nesse local que eu adorava o que fazia. Sempre levantei muito cedo, desde fazer limpeza de chão até abrir as portas, vender, e depois com a minha vontade de trabalhar e de ganhar o meu próprio dinheiro, né? Que eu saí de casa muito cedo, eu saí de casa com 13 anos de idade. E nesse comércio que eu trabalhei, ele me deu a gerência e praticamente abandonou. Eu tomava conta sozinho dessa casa de comércio e mais alguns funcionários, obviamente. Sim. Mas eu que comprava, eu que colocava preço, eu que vendia. Então ali eu comecei a minha vida. E depois eu não me desentendi com o marido da Sônia. Mas a Sônia era muito agradável, muito querida. E aí ele acabou que deixando quase que eu sozinho com os funcionários. Eu achei que era muito trabalho para mim. O banco me ofereceu
serviço, o Bamerindos, Banco Bamerindos do Brasil, assim, que idade o senhor tem, né? Eu tinha 17 anos. Fiquei 2 anos nessa casa de comércio. E ele me apoiou muito, porque ele era um bom cliente que movimentava as finanças todo no Bamerindos. E, em decorrência disso, ele me deu uma força, me apoiou. E continuei morando dentro da casa dele, inclusive, que ele me deu um quartinho para morar. E trabalhava no banco, no Bamerindos. Eu gosto de falar disso porque em 1975 eu já ganhei o primeiro prêmio de melhor funcionário bancário. Então, olha que ótimo, hein? Era uma coisa muito bonita na minha vida profissional. E eu gosto de falar também que no dia que eu entrei no banco, que o cara fez um teste para mim e tinha outras 10, 12 pessoas fazendo esse tal teste lá no banco. Mas pela apresentação do Raul, que era dono da casa de comércio, provavelmente ele iria me dar um emprego igual, porque tudo na vida da gente tem que ter um empurrãozinho, né? Sim. E foi isso que esse rapaz fez comigo, esse senhor. E o gerente, quando ele pegou o meu teste, uma folha de papel sulfite, né? Naquela época não tinha computador, era datilografado e depois respondido manualmente mesmo. Ele pegou o meu teste, olhou para mim, mas não olhou o teste. Ele dobrou e falou: você é o Polaco Mira, você começa amanhã. Eu falei: mas o senhor não vai dizer que nota eu tirei no teste? Ele falou: não, você passou, você já passou, pode ficar tranquilo, eu quero que você venha amanhã. E eu fui no dia seguinte, quando eu cumprimentava, era João o nome do gerente, João Gordo, eu cumprimentei e falei com ele. Eu era muito ousado desde criança. Eu falei para ele: eu vou sentar na tua cadeira. Olha só. Um dia. Falei: vou sentar na tua cadeira um dia. Ele, brincando comigo, empurrou a cadeira e falou: pode sentar. Eu falei: não, eu vou administrar um banco um dia. E assim comecei a minha vida, né? E eu fui estudando, né? Eu tenho 2 formações e muito trabalho e às vezes até amanhecia dentro do banco para ver diferenças naquela época, quadratura, que eu chamo quadratura para quem sabe o que é conferir as coisas que você fez dos lançamentos do dia, conferir à noite. Às vezes não fechava esse movimento, você tinha que virar à noite. E no outro dia, para achar o erro. Mas assim, contando rapidamente, eu cresci rapidinho, porque eu estava trabalhando de balcão. No balcão já peguei um caixa. Naquela época tinha caixa 1, 2 e 3. Eu, em menos de um ano, já era o líder dos caixas. E daí, naquela época, encarregado 3, 2 e 1, eu já passei muito rapidinho. Com 3 anos, eu já estava como contador. 3 anos eu já era contador do banco, ainda sem formação, mas eu assinei o balanço do banco sem CRC por 5 anos. Então, vocês veem que às vezes um ditado popular que mais vale a prática do que a gramática. E acima de tudo, seriedade e comprometimento, né? Sim, e honestidade também, né? Tá? Isso aconteceu na minha vida, foi rapidinho. Eu peguei gerência com 5 para 6 anos de banco, eu já era gerente, novinho, bem novinho mesmo. E de Indianópolis, no estado do Paraná, eu pedi transferência porque eu dizia que lá era Bananeira que já deu caixa, porque é uma cidade pequena, muita monotonia, e eu queria crescer, e ali não dava condição. Aí eu pedi para ir para Rondônia, porque eu tinha um amigo meu lá em Rondônia, Rolim de Moura. E o banco me liberou para ir justamente para Rolim de Moura. Cheguei em Cuiabá, que era a regional do estado de Rondônia, era Cuiabá. Aí o Sérgio, se não me falha a memória, era o regional, conversou comigo e me deu a agência de Rolim de Moura para mim ir como subgerente, olha bem, porque lá tinha um gerente, mas era na condição de ficar um tempinho como sub para assumir a gerência. E eu tive o desprazer, vamos falar assim, de olhar uma agência desorganizada, muito desorganizada, e eu não aceitei a agência porque eu era muito sério, e eu vi que lá tinha muita coisa errada, e eu não estava preparado para aquilo, e eu voltei, com o mesmo avião que eu fui, eu voltei para Cuiabá e expliquei tudo para o regional, que eu preferia sair do banco, mas não assumir uma coisa tão ruim que estava, porque eu não ia ter condições de tocar, não que eu não tivesse capacidade, é que era todos os funcionários praticamente
sem formação e sem conhecimento, e eu não ia ter condições de tocar aquela agência, porque os clientes, imagina vocês que eu vi cliente deitado em cima do balcão, procurando a conta para ele fazer o lançamento do que ele fez. Nossa. Então, assim, não dá. Desorganização. E eu voltei para Cuiabá e o regional falou, não, você não vai sair. Nós temos um plano para você e boas informações. Você pode escolher entre Cacoal, Ariquemes e Ji-Paraná. Aí eram as 3 cidades que estavam fazendo a fusão do Banco Financial. Bamerinos tinha comprado o Financial na época, em 1982, se não me falha a memória. 82 para 83. E aí eu voltei para lá de avião, porque ele me deu essa condição de escolher uma das 3, e eu escolhi Cacoal, sem olhar as outras, porque eu sobrevoava e vi um movimento bonito e tal. E aí eu fui do aeroporto pro banco. Quando eu cheguei no banco, eu adorei o pessoal, cumprimentei todo mundo e já dispensei o piloto e fiquei lá. É aqui que eu vou ficar. Aqui que eu vou ficar, escolhi Cacoal. E tinha o Bradesco bem em frente. Aí a primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar o pessoal do banco, do Bamerinos, que então assumia o Financial. Era um trabalho difícil de fazer, porque lá tinha o gerente Financial, aí chega o gerente Bamerinos. Mas eu consegui contornar essa situação e eu vou falar bem rapidinho, porque eu sei o tempo de vocês. E não pode ficar tranquilo. Aí eu fui lá no Bradesco, me apresentei também, cumprimentei o gerente Saraiva, na época. Se um dia chegar esse vídeo, ele vai ver que eu... Vai chegar no mundo inteiro, né? Então, cumprimentei ele, os funcionários, e voltei para minha agência daí. Daí eu cumprimentei o pessoal, fui pro hotel, me arrumei e voltei a trabalhar já. Trabalhei no primeiro dia, dispensei o piloto, liguei pro regional. Lá não tinha nem telefone no banco. Tinha telefone sim. Rádio e telefone, tinha rádio também. Telex também, para quem conhece. Telex. Aí eu comecei a trabalhar e me destacar muito. Aí tinha um jornal da cidade e o jornal anunciou, né, que chegava para o Financial um novo gerente. Como que vai fazer o ciúme do gerente que estava lá? Então começou a ter um probleminha de atrito, mas não por mim. Eu chamava ele para conversar, porque não era eu que estava fazendo matéria. Eles faziam por conta. Mas cria essa indisposição, vamos dizer assim. Mas eu contornei e comecei a trabalhar. E tive um sucesso muito grande. Eu fiz a fusão Bamerinos e Financial. Passou, então, a partir daí, ser Bamerinos. Aí trabalhei 1 ano e meio. E naquela época demorava muito para compensar cheque. Eu não vou falar aqui que muitos não entendem, mas tinha muito jogo de cheque que a pessoa depositava, levava 8 dias para o cheque cair na outra agência. E aí verdade. O cara aqui da outra ponta tinha autonomia, liberava aquilo. E eu fui descobrindo isso, né? E não podia ficar. Eu tinha um jeito muito sério de ser, sempre fui. Nunca aceitei nada de cliente. Eu quis o mais honesto. Foi assim que eu cresci no banco. Aí eu descobri um jogo de cheque desse gerente. Eu falo o que eu penso e o que eu presenciei. E eu tive que chamar ele para conversar, porque ele fazia um jogo, né, para poder usar o dinheiro que não era dele, estava em trânsito. Sim. E ele foi e ligou pro cara, que era comparsa dele, né? Aí o cara me ameaçou. 1 ano e 2 meses, 3 meses que eu tava lá. E eu fui na casa do cara tirar satisfação e não ficou boa a coisa. E eu fiquei com medo de ficar morando lá com família, e o cara que estava tirando proveito de uma situação podia a qualquer momento tomar uma medida ruim e acabar com a minha vida. Eu não vou lá assim, né, para todos entenderem. Eu corri embora. Eu não sou bobo. No outro dia eu falei com a minha esposa e um rapaz que morava junto comigo, meu cunhado. E eu vim para Cuiabá e contei essa história pro regional. Ele entendeu. E eu achei que ele ia me tirar, porque era a segunda agência que eu estava saindo de Rondônia. Não, bem pelo contrário. Ele falou: você vai resolver suas coisas. Eu estava indo para o Paraná. Mas eu vou ver o que vou fazer com você como funcionário, mas você não vai sair. Primeiro você me faz um favor, dizendo o regional para mim. Uhum. Você vai à Primavera do Leste, que nós vamos abrir uma agência lá, já tem a carta patente, e aí você só vai lá fazer o levantamento socioeconômico para mim, manda, e depois você volta para a regional, que eu vou ver qual agência você assume. E eu fiz isso, mas quando eu cheguei aqui,
eu gostei muito das pessoas que eu conversava, e a primeira pessoa que eu conheci foi o Darny Ceruti, porque por acaso tinha só o posto dele e eu parei lá. Não me lembro se foi para abastecer. Eu sei que eu estive lá e conversei, ele me acolheu muito bem. Depois me apresentou para os Marcon, que tinha uma loja de material de construção, e eu precisava do local para inaugurar o Bamerindos. A gente já arrumou ali mesmo, tirou o saco de cimento e aqueles trem lá, e nós ajeitamos o prédio. E eu, antes disso, eu liguei para o regional, né? Era um posto de atendimento telefônico, não tinha telefone nas casas. E fiquei 2 horas mais ou menos na fila para poder falar, e liguei para o regional e falei que se ele permitisse eu ficaria aqui. E que o levantamento estava pronto, mas eu tinha que achar uma forma de encaminhar para ele. E ele não queria me deixar aqui porque ia ser uma agência pequena, segundo ele. Então ele queria que eu pegasse uma agência maior. E eu pedi para ele que me deixasse aqui pelo menos 1 ano. E de 1 ano eu acabei ficando 3 anos. Eu fiquei final de 84, 85 e 86. Final de 1986 eu resolvi deixar o banco. Conversei com a família, com a minha esposa principalmente, as crianças ainda eram novinhos. Uma, aliás, a minha filha Josi, nasceu aqui em Primavera do Leste, em janeiro de 1985. Aí em 87, em 86 eu resolvi deixar o banco. Por motivos particulares, eu resolvi montar um comércio para mim lá em Nova Londrina, no Paraná. E eu fui para lá. E avisei o banco, né, que eu não ia mais ficar com o banco. Eu ia sair por livre e espontânea vontade. E o banco não me deixou sair. Nisso, o Darnes foi eleito prefeito. O primeiro prefeito. E me convidou, não sei, não me lembro como que ele me achou. 86 isso, né? Final de 86, em novembro, né, foi a eleição. Mas naquela época era novembro. O senhor fez parte da emancipação? Fiz parte da comissão pró-criação do distrito. Primeira reunião lá no Senhor Divino Castelli. Isso, nós Se não me falha a memória. Mas eu participei da primeira. E depois mais uma, participei da votação, da criação do município, da mudança do nome. Participei sim, deve estar nos anais aí, eu me lembro das reuniões. Nós pesquisamos e nós vimos que realmente o senhor participou, por isso que eu estou perguntando, o senhor disse que voltou para o Paraná, mas antes o senhor já fez parte da emancipação. Que a história a gente vai demorar muito para contar, mas eu fiz parte dessa comissão sim, que era o Adivino, Mauri Petri, Valdomiro Riva, esse povo aí. Eu vou esquecer de alguém que eu tomei aquela vacina antes do coronavírus, né? E me deixou meio esquecidinho, mas eu lembro de muita coisa. Aí quando o senhor voltou para cá, para Primavera? Pois é, quando o Darny me ligou e pediu que se eu pudesse ajudar ele, sendo o primeiro secretário-geral do município, aí eu conversei com a minha esposa e a gente estava alugando um local para montar uma lanchonete lá em Nova Londrina, e eu larguei tudo. E voltei e falei, eu vou ficar mais esse tempo. O Darnes era chamado mandato tampão, era 2 anos só. Eu fico os 2 anos com ele e depois vou resolver a minha vida. Eu saí do Bamerindos, pedi demissão, diga-se de passagem, e aí fui para trabalhar na prefeitura. Mas olha, vou ser sincero, não era nada do que eu queria. Ali na prefeitura é o seguinte, o que tu quer, tu quer fazer, tu não pode. Não. E o que você não quer fazer, ele te obriga a fazer. Então, não me serve, não. Eu sou líder nato. Nasci para ser líder e não é à toa que o Primacred está onde está. Mas só para resumir a nossa conversa, eu fiquei com o Darnes, então, na prefeitura. Depois saiu o Darnes, o Érico pediu para mim permanecer. Eu fiquei mais um tempinho, acho que mais meio ano, um pouco mais. Aí eu montei a lotérica. Também não pode ser tão besta assim, né? Eu ia direto a Brasília e eu arrumei um senador chamado Lorenberg e ele ajeitou as coisas para mim conseguir a lotérica. Depois tentaram me tirar, mas não conseguiram, não. Eu montei a lotérica e fui trabalhar na lotérica. Só que eu falei que eu falo o que eu penso, né? Sim, pode. Eu achei que eu ia ficar rico com a lotérica, não deu certo, não. Deu certo, não. Era uma migalha e trabalhar muito à noite, às vezes. Eu dava 2 viagens a Cuiabá por semana para levar aquela merda daquele malote. Falei um pouco de besteira, mas não tem. Pode ficar à vontade, nós... E eu vi que não era o que eu queria. Isso eu tinha saído... Eu já tinha saído 91, da prefeitura 89. Em
Eu fiquei em 87 com o Darnes, 88, 89 para 90. Em 90 eu saí. 89 para 90 eu saí e fui cuidar da tal lotérica lá que eu montei. Mas não dava nada e surgiu o Primacred. Eu acompanhando. O Primacred estava em fase de documentação para mandar para o Banco Central, e aí eles iam arrumar um funcionário. Quem montou o Primacred, documentação e tudo, na verdade, eu não vou falar de quem criou o Primacred, porque não é momento para isso. Sim. Teve um grupo de pessoas que se reuniram e falaram de constituir o banco, de criar o Banco Primacred, que é a cooperativa Primacred, né? Eu chamo banco, Sim, mas é banco cooperativo, vamos dizer assim. Então, o Primacred surgiu. Aí eles estavam atrás de um gerente. O Darnes exigiu, ele era parte da diretoria que estava sendo formada, que era uma comissão provisória, Sim, exigida pelo Banco Central, e ele me procurou. E, a bem da verdade, tinha um pessoal lá de dentro que queria o Mira e tinha uma turma que não queria porque eu estava na prefeitura. Misturou, esqueceram da minha qualificação. Eu não queria estar lá na prefeitura, mas acabei passando por lá. E, politicamente, esse povo não queria eu, porque disse que eu ia atender só o Darnes, que era o prefeito. Não é assim, né? A pessoa qualificada e sério como eu sou, eu queria todo mundo. Eu procurei essas pessoas para conversar. E pouco tempo depois, com a graça de Deus, todos vieram me pedir desculpa e viram o profissional que eu era. E começamos a fazer, né? A Primacred. Começamos a fazer papéis, imitar papéis e tal. Quando eu fui convidado, tinha 5. Aí o meu currículo era mais rico que o dos outros. E quem veio fazer a parte documental, que eu quero dizer, foi o Roque Francisco Schmidt, um cooperativista nato, que aí, através procurou o seu Ciro Rosa Dias da Costa, que era acostumado com cooperativas de produção no estado do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, se não me falha a memória. E então ele começou a criar essa papelama e até atendendo alguém ainda não inaugurado. E aí inauguraram, eu não participei da inauguração do Primacred, não participei. Mas por Mas que já estava documentado. Mas aí, quando inaugurou o Primacred, você já não fazia parte? Não, aí eu já fui o primeiro gerente. Fui o primeiro gerente. Aí eu escolhi os funcionários que iriam trabalhar. Sim. Eu me lembro bem que era a filha do Botia, era a esposa do Bidóia, tal Marli, que eu não lembro mais quem era, uma tal Marli, o Valmir Campos, indicado pelo Milton Braff, que era o vice, na época era o vice-presidente do Ciro Rosa Dias da Costa, e o Darnes era o secretário, né? Então, os 3 eram os primeiros. Daí, o Mira foi o primeiro gerente. Gerente realmente registrado. O primeiro gerente foi a minha pessoa. E trabalhei muito, mas muito, porque eu achei que aquilo era brincar de banco, porque a mesa tinha um pé quebrado, tinha uma resma de papel sulfite em cima da mesa e só. Eu tive que ir atrás de máquina calculadora, de máquina de registrar depósito no caixa, passar por exatoria. Enfim, foi uma guerra, foi um desafio muito grande. E você ia visitar o cliente, ele queria saber o que eu tinha para oferecer. Eu sempre comprei os problemas para mim, né? Por isso eu digo mas o banco, a Primacred, mas não tinha nada para oferecer. Mas eu falava para ele, não tem hoje, mas um dia vai ter, e eu quero que você esteja conosco. E foi uma conversa assim, pelo conhecimento que o pessoal já tinha, pela minha passagem pelo Bamirindos, e as pessoas idôneas, né, que iniciaram, né, os primeiros, os pioneiros. E aquilo somou muito, e a diretoria muito bem formada, com gente séria, de conduta ilibada, diga-se de passagem. Isso fez com que nós tivéssemos um crescimento vertiginoso. Foi muito rápido para a gente sair daquele prédio medíocre que nós estávamos, lá na rua Paranatinga, né? O antigo Fotoabelli, ou ainda, não sei, lá no Fotoabelli. Ali começou a história do Primacred. E como que era a primavera, assim? O senhor saía de casa em casa, chamando as pessoas, porque não tinha telefone. Mas eu me lembro que primavera tinha mais ou menos umas 80 casas.
e me traz lembrança de um Fiat 147 que eu vi no Paraná. Eu tive um. Porque para ir eu tinha um Fusca, tala larga, viu, moderno, naquela época, né, vidro preto, fumê, olha só, eu era metido. Era de Moleque, Playboy, viu, na época, era esse moleque, carrinho. né? E eu tava indo pro Paraná no mês de janeiro, que eu tirei uns dias, férias eu nunca tirei na minha vida, eu tirei uns dias para ir lá no Paraná e bati o kart do desgraçado do carro que fundiu. Aí eu tava indo de ônibus, não me lembro se eu fui de ônibus ou se eu tinha o Tabata, que era muito amigo meu, e eu acho que ele pegou um carro e me levou lá pro Paraná. E daí para voltar, eu não tinha como voltar, de ônibus era muito difícil, eu comprei uma porcariazinha de um 147, gastei 3 litros de óleo para chegar da minha cidade aqui em Primavera, gastei 3 litros de óleo, veio queimando óleo. E acabei fundindo ele numa poça d'água que tinha em frente ao supermercado Paraty. Eu fui passar aquela tal poça d'água lá e o carro morreu lá dentro. E eu larguei lá e fui tudo lambuzado para casa. E depois vim buscar, mas depois já não prestou mais não. Eu me tornei sócio do Luiz Ravanello daí, chamava ele de Machão, o Fiat 147, e a gente usava para pescaria, eu e Luiz Ravanello. Depois ele trocou isso numa bicicleta, me parece. Não sei explicar direito, não, mas eu acho que foi isso mesmo. Mas foi assim o começo, Agora falando um pouquinho da vida do senhor, Mira, o senhor tinha um Fusca preto, ele era de Playboy, o senhor foi muito namorador ou não? O senhor já veio casado, né? Não, eu fui vassourinha. O que é vassourinha? Minha vida era vassourinha quando eu era criança lá na minha cidade, porque eu namorava todas as meninas, mas depois que eu escolhi uma, foi só aquela. Aí foi honesto, foi sincero. Deus sabe. Aí é seriedade, casei pra de verdade. As bagunças minhas eu fiz quando era menino. Senhor Mira, naquela época em que o senhor começou aqui em Primavera, acabou conhecendo muitas pessoas, né? O senhor lembra qual era o maior sonho coletivo das pessoas que já estavam aqui? Olha, eu vou falar que se eu fiquei aqui foi pelo agro. Me surpreendia. Eu vim por Poxoréu e era muito buraco, não tinha estrada. Poxoréu, com todo respeito, município mãe, mas era garimpo. E eu até gostava, para ver se eu conseguia ganhar um dinheirinho naquele trem lá, mas procurar o que eu não perdi não deu certo, não. E quando eu subi a serra e vi plantação, me chamou muita atenção, porque lá no Paraná eu mexia com café. E aqui seria um desafio novo, né? Rondônia também era café. Uhum. E aqui um desafio novo, né? Tava entrando a soja naquele momento. Eu gostei muito de ver aquelas pessoas que vieram para desbravar, sabe? E eu tinha certeza que Primavera seria promissora, como foi. Mas o agro, acima de tudo, já começava ali, sabe? As pessoas, eu lembro muito bem do Milanese, do Donin, do Borghetti, que já estavam ali, né, plantando. Tinha o Fazenda Vega, na época, plantava muito arroz e se tornou cliente da gente, um pessoal de fora, não me lembro o nome agora. E a Santa Adriana, através do Atílio, que era o seu gerente geral lá, não sei como é que chama, mas era o Atílio, se tornou muito amigo meu. Tinha o Roberval, o Chico da Safra, que na época cuidava de uma fazenda que eu não sei aonde, depois se tornou o Chico Esperafico, foi trabalhar no Esperafico, trabalhei muito, consegui trazer o pessoal da Esperafico trabalhar com o Primacred, fizemos convênios com as pessoas que vendiam semente na época, Bom Jesus, umas quantas, não vou me lembrar aqui agora. E aí a gente fazia um elo, né, enquanto a pessoa vendia a semente, o cara comprava e o banco financiava. Inventamos um financiamento lá que não dependia de recurso do banco, porque o cara que vendia a semente deixava o dinheiro aplicado no banco. Era o que eu sabia fazer. E nós começamos uma corrente ali muito bonita e trazendo clientes. E eu gosto de falar também, nós não tínhamos financiamento de repasse. Como é que vai conseguir uma cooperativa saindo, o Banco Central confiar, o Tesouro confiar, legalidade, Nós dizíamos que ia ter crédito rural, não sabia como. Porque... Inventou, mas não sabe como. E nós pegamos um recurso próprio e eu financei. A primeira operação de crédito rural que eu fiz foi para Miguel Aparecido do Lago. 50 mil não sei o quê, cruzeiro, cruzado, era um dinheiro da época lá.
E aquilo gerou uma expectativa muito grande para falar que o Primacred nascia aqui e já estava operacionalizando modalidades de subsídio. É coisa de maluco pensar, mas estava. Foi criação do Mira e um jeito diferente de ser, porque nós não tinha crédito rural. A gente fez de conta que tinha, sabe? E mais tarde, claro que com trabalho, aí leva tempo para falar aqui, viu? Leva tempo. Mas o meu trabalho hoje tem tudo. Segunda edição hoje depois. a gente conquistou todas as carteiras. E como era assim, onde que vocês se encontravam? Tinha alguma festa? Hoje existe o CTG, existem várias instituições. Naquela época, como vocês se encontravam? Primeiro lugar foi o CTG, eu me pirchei. Eu já me vesti de gaúcho, sim, mas embora eu tive uma tradição, eu convivi muito com gaúchos, porque lá no estado do Paraná também tem muitos, né? Sim. E eu tô bem ali pertinho, então eu gostava, eu sempre gostei do tal do chimarrão, adoro chimarrão, aqui eu aprendi a tomar o tererê. Eu tomo chimarrão todos os dias, e lá no Otto, mercadinho lá perto do barril, eu vou todos os dias, 5 horas da manhã, 5h15, eu tô lá tomando meu chimarrão. Olha aí, quem quiser encontrar o seu Miro, ele já está dando mas a você dica. falou ponto de encontro, né? É isso, na época. Na época a gente era autoridade. Você fazia 7 de setembro aqui, lotava. E daí o gerente de banco era convidado para fazer parte da mesa de honra lá, do discurso, sei lá como é que chamava aquilo. Eu não tinha muito jeito para isso não, mas eu fui chamado muitas vezes. E uma delas montava a cavalo também. Tenho foto aí montada a cavalo aí, de gaúcho mesmo. Eu participava de tudo. CTG, eu participava, fui vice-presidente do Rotary Club, um local importantíssimo, está na comunidade até hoje. Nós, a gente convive com todo o pessoal do Rotary, tá? Eu quero parabenizar. Eu estive lá na época que o Cestílio estava, o Milton Braff era o presidente. Diga-se de passagem, quem criou o Rotary Primavera e a Casa da Amizade foi o Milton e a Niura. Tudo que eu sei, era lá no Barracão do Riva, participei muito, e fui vice-presidente, inclusive, nos anos atrás, está lá nos anais. Quais foram os desafios que o senhor teve aqui em Primavera, até chegar onde o senhor está hoje? Foram muitos, mas eu sou muito grato pelo apoio que a comunidade deu. Eu acho que a credibilidade soma, é tudo na vida, né? Como é que você começa um banco? Eu tinha uma passagem pelo Bamerindos, que aqui conheciam, né? O tempinho que eu estive aqui. Mas quando eu passei a ser gerente do Primacred, é um desafio. Eu acho que foi o maior desafio da minha vida, porque como é que você vai constituir um banco, só você entendendo alguma coisa e arrumar e ensinar, amanhecer, meu Deus do céu. E aqui eu quero falar, Laura Beatriz, minha parceira, minha comadre, dormiu muitas noites de costa comigo, para ajustar e achar diferença. Eu falei no início, e no Primacred não era de outra maneira, era igual, e a gente fazia tudo aquilo, de dia conquistar cliente e trazer, de noite conferir o que foi feito. Entendeu? Eu conto aqui uma história bonita que aconteceu na minha vida, que nós fomos fazer a primeira folha de cheque. E eu disse, ninguém faz porque não pode errar, é eu que tenho que fazer. E eu era um datilógrafo quase que exímio, eu aprendi bem. E eu falei, ninguém faz, a primeira folha vamos dar para quem? E ficou para ver se ia fazer para quem fazia o maior depósito, tinha que criar uma maneira de trazer gente. Enfim, quem ganhou foi o Valdomiro Riva, e a primeira folha de cheque era dele. E eu coloquei na tal máquina da datilografia, que está comigo até hoje, que eu usava aqui. Errei. Simplesmente, não era para ninguém fazer, porque não podia errar, eu fui fazer, errei. E aí, achar tal de errorex, apagar com um palitinho de grampeador, eu consegui fazer, mas ficou uma rasurazinha. E essa folha está comigo até hoje. Porque quando o seu Valdomiro já não estava bem, acho que o filho dele, eu não vou afirmar, mas parece que ele me deu, parece que está guardado lá em casa. Tenho que ver, porque tem que fazer parte do Museu Primacred lá, viu? E qual foi a maior mágoa, ou não teve mágoa até hoje? Sentimento. Não, pode não ser de alguém, mas pode ser de alguma situação. Você teve alguma? Não, situação difícil foi no começo, que eles não queriam o meu nome, né? Então, mas eu não fiquei com mágoa de ninguém, não. Eu até hoje, quem está vivo, porque também não ficou muita gente, não.
Eu sou muito grato a Deus por estar aqui, mas daquelas pessoas teve Muito já foi. bastante que... Mas eu lembro e gosto pela seriedade como que ele leva as coisas, e uma das pessoas que não queria era o Sérgio Cadori, mas depois veio me pedir desculpa e eu sou muito grato por isso, porque eu atendo o Sérgio Cadori até hoje, uma pessoa que eu estimo, que eu considero e que está no nosso meio e está bem de saúde, graças a Deus. Seu Mira, e hoje, como é que o senhor chegou até... O senhor hoje é diretor executivo, o senhor é presidente do Primacred? 13 anos como presidente. 13 anos como presidente. Eu fui gerente por 23 anos, certo? Fui gerente por 23 anos, depois coloquei o meu nome à disposição do cooperado e eles me elegeram com chapa única como presidente. Eu estou como presidente até hoje. Tenho mais 3 anos de mandato ainda. Fui eleito agora o ano passado, né? Que bom. Hoje o Primacred... Deixa eu falar que eu preciso falar. Pode falar. Orgulho, gratidão pelas pessoas que estão no Conselho de Administração hoje. Gratidão, gente. Eu estou falando da minha vida, mas eu não posso esquecer que eu devo muito ao Conselho de Administração que nós temos no Primacred, que são pessoas de conduta ilibada e que me ajudam muito, 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 muito. Minha gratidão ao Conselho de Administração hoje. Mas nem tudo sempre foi flores, né, seu Mira? Sempre tem uma fase que a gente passa muito difícil, né? O senhor lembra de alguma fase que foi muito difícil para o senhor aqui em Primavera? Olha, não. Às vezes insatisfação por concorrente desleal, maldosos, sabe? Eu não falo de concorrente, eu mostro o nosso trabalho, eu ensinei os funcionários, nós temos origem. Certo? Nós temos origem. Mas a concorrência desleal te magoa muito. Mas olha, eu vou falar aqui, falo em qualquer lugar, o Primacred é líder absoluto da praça. Quando eu falo liderança, quando você pega um MET, né? Saber que se você tem 100% e tem 12 agências bancárias ou instituição financeira, você divide 100 por 12, você tem que ter 8 pontos qualquer coisa de movimento que você está enquadrado. Mas o Primacred teme muito mais, mas muito. Eu não vou citar aqui, que eu acho até antiético estar falando de uma situação minha particular e falar da cooperativa, né? Mas é líder absoluto da praça. E graças a Deus, ao apoio e à confiança que a população, a comunidade em geral, o agro deu a essa querida cooperativa Primacred e ao nome do Mira. E hoje o Primacred está com quantas agências? Nós temos 10 agências, o Primacred tem 10, mas nós constituímos uma filiação à Credsis para aumentar o portfólio de produtos, sem perder a autonomia, da qual nós temos 2 cadeiras no Conselho hoje, da Central Credsis. Nós somos Credsis Primacred porque nós unimos. Então nós éramos em 2 ou 3, que era Primavera, Pochorel e Gaúcha. Aí nós resolvemos fazer uma expansão para trazer o pequeno e o médio, porque Primavera do Leste é uma praça concentradíssima de recursos, muito concentrada de recursos. E a gente precisava ter, até por pedido e conversa com o Banco Central, onde nós criamos um know-how maravilhoso, Primacred, Banco Central, eles pediam que teria que diversificar um pouco mais, massificar um pouco mais, para ter menos risco, porque você tendo só o grande pode aplicar bastante ou pode tirar bastante, então aumenta o risco. E para nós criar um meio termo, nós temos que ir em busca do pequenos e médios, aí nós resolvemos expandir. Hoje nós abrimos Água Boa, Canarana, Querência, Confresa e Gaúcha do Norte, no Araguaia. Pochorel, primeira agência fora da sede, depois Campo Verde e Rondonópolis. Então essas 9, temos 8 e temos 2 agências em Primavera do Leste, que é a agência Povão, assim, para atender todos, desde o engraxate até o maior cliente que possa existir, e temos a agência Prime, que são gente com faturamento acima de um determinado valor, para dar uma condição melhor, um atendimento diferenciado, né?
Eu não quero dizer que eles é que mandam no banco. Não, não, não. Cada associadinho pequeno, seja o vendedor de picolé, ou ele tem uma partezinha, naquela coisa maravilhosa que vocês têm ali, que eu vou falar do nosso prédio, né? Que também foi uma briga danada para poder construir aquilo. Mas hoje é um dos prédios mais lindos de Primavera do Leste. É modelo para o estado e para o Brasil, porque está... E para o mundo até, porque esse painel de LED é poucos que tem. Nossa, certo? é muito bonito. Mas é um pouco... Eu tenho que fazer um zigue-zague para poder contar mais rápido a história disso. Mas eu vou ser atrevida igual o senhor, tá? Vamos lá. Um dia eu vou ser Prime no Primacred. Que coisa bonita. Eu acho que sonhar não é pecado. Nós vamos ser Prime em Primavera do Leste. Não vamos, que bom. A UP vai ser Prime. Olha o que eu tô bem-vindos. Um dia nós vamos ser Prime. Mas vamos falar agora do Mira hoje. Seu Mira hoje. O senhor tem um orgulho enorme de falar do Primacred, ok? Eu respeito e acho muito bonito isso. Mas agora vamos falar do senhor Mira a pessoa. O senhor sai, o senhor trabalha e aí o senhor tem um hobby. Qual que é esse hobby? Eu vou falar só do hobby, porque eu falei para vocês que eu falo o que eu penso. Eu sofro muito. O senhor pode falar tudo o que o senhor pensa, porque nós temos... A gente não tem corte. Eu sofro muito com a perda da minha esposa, né? Sim. Fez 1 ano e 4 meses já e eu não consegui desvencilhar disso, não. Eu tenho muita solidão. Muita. Da hora que eu saio do banco, 5, até eu chegar 9, 10, que eu costumo dormir, porque eu levanto muito cedo. Esse espaço-tempo aí que eu quero agradecer muito a minha filha, né? Eu desabafo muito a minha confidente e a gente conversa bastante. Então, tem o Jonathan, né, que é o filho adotivo, também. Minha família hoje ficou muito pequena. Meus netos que estão fora, eu tenho pouco contato. Então, eu posso dizer que eu vivo sozinho mesmo. Tenho satisfação em dizer que eu tenho uma menina. Tem uma menina que eu conheci trabalhando de servente de pedreiro e eu acabei ajudando. Fui administrar uns dias o posto que era do Darnes, por pura vaidade minha. E por gratidão pelo que ele tinha feito por mim. Ele estava em vida ainda. Eu saí daqui, fui lá em Porto Alegre, falei com a mulher dele, dona Terezinha, e pedi permissão para tocar o posto que não vinha bem. Estava fechando, não tinha condições de comprar combustível, eu pedi para tocar. E aí eu administrei por 2 anos a parte financeira. E quando eu peguei para administrar, eu tinha conhecido uma menina que trabalhava de servente de pedreiro e eu tinha dó, porque o pedreiro já era pedreiro meu há 10, 12 anos. E aquela menina trabalhando na bitoneira lá. Aí passou um tempo, eu acabei encontrando ela na rua, trabalhando de servente de pedreiro. E eu, através do cunhado dela, que convivia com ela, que era o meu pedreiro, difícil de falar, mas é isso, pedi para mandar ela falar comigo. E ela veio falar comigo e eu empreguei ela lá no posto onde eu estava administrando. E ela se sobressaiu, entendeu? Eu criei uma amizade muito bonita. Com essa menina. Então hoje ela trabalha para mim, né? Nós temos a Tequiaço, fui eu que montei uma empresa para as bobagens que eu fiz. Uma delas foi criar essa empresa e agora eu quero fazer ela ficar grande e está crescendo, graças a Deus. A Tequiaço, eu entrei num leilão em Cuiabá para poder ganhar um pouco de dinheiro, a pedido do Luciano, que nós estamos juntos numa parceria, Luciano Sucatão. Devo dizer disso. Aí montamos essa empresa e está indo bem. Graças a Deus está indo bem. E a menina toma conta. Porque aí eu tirei ela do posto, que eu tinha levado ela para o posto. E hoje eu falo assim com muito carinho. Eu tenho ela como filha, porque já se tornou amiga da minha filha. Sim. E ela toma conta das minhas coisas. Agora mesmo está fazendo favor para mim. Está indo lá para a fazenda de carro. Então ela é muito extrovertida e isso me agrada. Então ela é uma menina nova e está fazendo favor para mim, está me ajudando a administrar isso. Então é a pessoa que eu mais converso, é minha filha e essa menina que está do meu lado. Mas fora isso, qual é seu hobby? O meu hobby, se eu sair do banco 5 da tarde, eu vou falar uma brincadeira aqui, que sirva para quem está nos assistindo. Eu vou perguntar quantas horas tem um dia? Bom, para nós, se tivesse 25 era bom, né? Mas tem 24? Mas são 24. Então vamos dividir em 3, 8 horas de trabalho bem feito, tá legal? Tá 8 ótimo. Horas. Tá bom, e se você dormir 8 horas, tá bom? É o essencial, né? Faz o que com as outras 8?
programe, aprenda a programar. Eu programo meu tempo. Eu trabalho, eu me policio. Horário de chegada e de saída do banco. Não dou mau exemplo e não vou dar nunca. Isso é bom. Eu não consigo dormir 8 horas, eu durmo 6. E acho que tá legal. Tem dia que é 5, tem dia que eu não durmo nada, que eu tô muito preocupado com as coisas. Se eu tiver problema, eu não durmo porra nenhuma. Mas aí eu tenho mais 8. Então eu aproveito muito o meu tempo. Eu vou quase todos os dias na minha chácara, cuidar dela, olhar, dar os afazeres para as pessoas que lá residem e muitas vezes dou uma pescadinha. E por que não? Faz você também, programa o tempo. Eu quero ver se não dá. É só querer. O senhor não, é uma pessoa de muitos amigos? Não, escolhe. Difícil falar disso. Se eu falar de amigo, eu vou falar que eu tenho muito amigo da cadeira, né? É diferente? Não é. Eu tenho amigos, meu Deus do céu, eu vivo a sociedade, mas eu fugi um pouco dela, eu não vou negar. Eu sou um homem de muita crença, de muita fé. Eu tenho meu localzinho na minha casa, com uma Bíblia, com o lugar onde eu posso fazer minhas orações. Eu faço muito, até dentro do carro andando, mas eu acho que para você confiar em Deus, você não precisa ser puxa-saco de padre não, tá? Eu acho que você tem que fazer, muitas vezes eu vou até o banheiro fazer uma oração quando eu estou precisando e sei muito bem agradecer. Deus tem me ajudado muito, eu sou muito grato. Eu tenho muita fé, sou muito religioso. Eu acho que o importante é a fé, né? Seu Mira, olhando hoje, o Mira de hoje, o Mira de ontem, lá atrás, o que te faz, assim, sentir falta ou não? Hoje o Mira é melhor do que o lá de trás? Qual a diferença entre Mira lá, Mira? Difícil responder isso, porque Deus dá experiência para as pessoas na hora certa, mas se eu tivesse 15 anos a menos, eu acho que eu faria outras coisas. Hoje eu recuso muito para não crescer mais em banco. Acho que eu já atingi o meu objetivo, a seriedade, tocar as coisas com o pé no chão, não fazer bobagem. E o passado, eu era muito briguento. Não tenho boas recordações, não. Eu aprendi a viver depois dos 40, 50, viu? Meus filhos, né, fez eu criar juízo. Eu era muito briguento. Eu me arrependo muito. O senhor mudaria algumas coisas, se o senhor pudesse voltar atrás? Eu tirava todo esse lado negativo que eu tinha de procurar briga com os outros. Eu tirava isso. Hoje eu me sinto bem da maneira que eu sou. Eu sou muito reservado hoje. Eu gosto de tomar um aperitivo de tarde, de noite, mas nunca fui homem de passar vergonha. Eu sei meus limites. E às vezes a minha mulher e a minha filha, quando queria alguma coisa, a minha mulher aconselhava ela: espera um pouquinho, deixa o pai beber. Dizia a elas que quando eu bebia eu ficava rico. Aí eu não sei, são uma das poucas coisas, mas eu, passado o limite, não me lembro. Eu gosto de tomar um aperitivo, gosto do rio. Tem uma traia fabulosa de pescaria, porque eu não pesco, não como peixe, não gosto de peixe, mas gosto de pegar ele. Então, assim, é um desafio para mim entrar no rio e fazer uma meta. Até lá no rio eu tenho meta, tem que pegar tantos peixes hoje. Tem que pescar tanto tempo hoje. Escolho parceiros, eu sou chatinho, não vou no rio para brincar, não gosto de levar bebida no barco. Eu gosto de desafios, às vezes eu cruzo corredeiras que não pode, já virei 2, 3 vezes, mas sou um profissional de barco, eu piloto barco desde 9 anos de idade. Então, assim, pescaria é o meu hobby principal. Já fui, vocês sabem, do GUP, foi eu que criei, tomava conta de 120 crianças, nunca fui de pedir patrocínio, fui para o Rio de Janeiro disputar uma competição, olha bem, cuidando os pais desses garotos, que muitos estão vivos até hoje, e era eu que cuidava do GUP. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp, assim que surgiu o telefone, eles criaram um grupo desde 1990 que nós tínhamos essa equipe, esse pessoal está unido até hoje, e eu acho bonito demais, sabe? Tá aí no meu telefone, aí, ó. Tem um grupo, tem mais de 60 garotos que estão vivos, que hoje são pais, que seguiram a carreira. Teve alguns que desvirtuaram, e eu apoiei para sair do mundo da droga também. Mas assim, eu acho que vou deixar um legado. Primavera do Leste, essa história do grupo é bonita, porque nós fomos campeões com garotos do Campeonato Amador por 5 anos. E depois fomos participar da 2ª divisão, só não foi campeão porque eu não quis ser,
porque eu não quis ser, porque me obrigava a disputar a primeira, e eu não tinha condições financeiras, e eu não sou homem de ficar na rua pedindo coisas, não. Aí me levaram, fui diretor do Juventude uma época, bom lembrar disso. Então, assim, ó, eu não vou morrer já, se Deus assim o permitir, mas eu me considero um homem realizado e vou deixar em Primavera o meu nome, com certeza, de coisas boas e um legado. Vou deixar. Selmir, a gente, infelizmente, está chegando no fim, no final. Não faltará oportunidades, sempre que o senhor quiser, estamos de portas abertas para o senhor. Foi muito bom. Claro que tem muito mais histórias para contar, né? Que não dá para resumir em 40, 50 minutos. Mas, assim, deixo os microfones abertos para o senhor. Ó, vou deixar registrado, perdi meu anel, viu? Depois eu vou procurar aqui dentro. Perdeu o anel? acabei de notar a falta dele. Mas tá vamos bom, ver. Vamos achar. Vamos achar. Obrigado. Quero agradecer o senhor por nos atender. Sabemos que o tempo do senhor é muito corrido, né? O senhor quase nem tem tempo durante 8 horas dentro do Primacred. Mas de coração, Selmir, muito obrigada mesmo, né? A gente quer agradecer o senhor por ter nos atendido. Eu sou muito aberto, quero pedir desculpa se eu cometi algum deslize, porque eu, como eu disse, é verdade, eu falo o que penso. Desculpa alguma. Falar da minha vida vai dar um livro, viu? Mas eu, neste momento, eu sou grato por ter vindo, satisfeito, e ainda mais por saber que não tem lado político, né? Eu gosto quando participo disso. Tá? Obrigado, gente, para vocês que nos assistiram. Eu estou pronto, a hora que pedir, a hora que precisar, eu gosto de falar disso. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Tchau, Selmira. Abraço.